Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui à nossa reunião de julgamento de setembro de 2020. Julgamos até agora há pouco o processo número 105, item 105 da pauta, vencendo toda a pauta programada para o dia 1º de setembro. E, nesse sentido, aproveitando aí a faculdade que nos confere aí a nova redação do artigo 11 da portaria 17296 do CARF, que faculta ao presidente de turma a antecipação do julgamento de processos ou a antecipação do início de sessão de julgamento, nós vamos já iniciar a sessão de julgamento da manhã deste dia, do dia 2 de setembro de 2020, ressaltando que o colegiado está completo com a sua formação titular, né, integral, com o conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo Monteiro, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto, presidente da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E assim vamos começar pelo processo número 106 da pauta, só com a ressalva de que não temos previsão para esta manhã do dia 2 de acompanhamento por parte de contribuintes ou ainda sustentações orais. Razão pela qual a gente vai iniciar pela sequência normal da pauta, pelo item 106, contribuinte GPV Comércio de Veículos Limitada, relatoria do conselheiro Sávio Salomão, processo final 2007-01. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Assim como eu fiz nos casos passados, pelo que vocês podem observar aí, são 3 casos da GPV Comércio de Veículos Limitadas, tá? E aí as alegações são as mesmas, né, praticamente as mesmas de um para o outro, tá? Nesse primeiro caso aqui, cujo final do processo é o 2007-01, a gente vai tratar da CFL 68. Nos outros 2 casos, o primeiro deles, que é o final 2007-59, diz respeito à CFL 91, que é aquela de apresentar a GFIP em desconformidade com o manual de orientação. E o outro caso, final 2007-12, tem por objeto a CFL 38, que é aquela de deixar a empresa de exibir documentos relacionados com as contribuições previdenciárias. Nesses 2 casos, a gente bem sabe que a multa é aplicada em valor fixo, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesse primeiro caso que a gente vai julgar agora, tem uma questão de decadência, tá? Mas nos outros 2, não, porque as multas aplicadas em ambos os processos foram aplicadas em valores fixos, tá? No mais, os 3 são compostos, né? Constam das mesmas alegações, tá? Então, até para antecipar isso aí para vocês. Vamos lá nesse 2007-01. Trata-se na origem de auto de infração consubstanciada em débito capital, lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação acessória X, porquanto a hora recorrente teria apresentado a GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, do que resultou na multa com fundamento nos artigos 32, inciso 4, parágrafo 5º da Lei 8.212, combinado com os artigos 284, inciso 2 e 292, inciso 1 do RPS, que é o Regulamento da Previdência Social. E aí, de acordo com o relatório de folhas tal, a empresa teria apresentado GFIPs das competências de
de 99 a 9 de 99, 11 de 99, 12 de 99, 3 de 2000 a 12 de 2000, 3 de 2001 a 12 de 2001, 1 de 2002 a 12 de 2002 e 1 de 2003 a 10 de 2003 e ainda 3 de 2004, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, né? A empresa foi devidamente intimada, apresentou impugnação tempestiva, impugnação foi juntada às folhas 117 a 137, e a empresa alega o quê? A ocorrência parcial da decadência, no que diz respeito às competências de 1 de 99 a 12 de 2001, em decorrência da inconstitucionalidade, da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212. Em segundo lugar, que a multa foi aplicada de forma excessiva e deveria ser anulada. Em terceiro, que a multa, que a taxa de juros, né, a taxa Selic sobre os juros era ilegal e que a responsabilidade dos sócios deveria ser afastada e que os sócios deveriam ser excluídos do procedimento administrativo, tá? Na verdade, eu já vou passando, porque as alegações, né, elas se replicam no recurso também. Os autos foram encaminhados para a DRJ, o acórdão encontra-se juntado às folhas 190 e 214, e a DRJ entendeu por julgá-la parcialmente procedente, apenas para relevar a multa em relação às competências de 10 de 2001 a 3 de 2004, a qual havia sido lançada em 64 mil e restou mantida em 35 mil. Pelo que vocês podem observar aqui da transcrição do acordo da DRJ, da ementa, a DRJ entendeu pela aplicação da decadência com base no 45 e 46 lá da 8.212, tá? Em 10 anos. E aí eu já vou aqui adentrando o voto, certo? O recurso foi apresentado de forma tempestiva, o recurso encontra-se juntado às folhas 225 e 238, tá? Preenche os demais requisitos de admissibilidade, e aí por isso eu passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias. A primeira das alegações diz respeito à decadência, a segunda diz respeito à inaplicabilidade da multa, a terceira, da necessidade de relevação da multa, a quarta, da exclusão dos sócios do procedimento administrativo, e a quinta, da responsabilidade tributária. Esses dois pontos aí que dizem respeito à questão dos sócios foram objetos daquela inclusão em relatório Repeleg, né? Enfim. Questão da decadência. Eu estou aqui fazendo aquele apanhado a partir da súmula vinculante número 8, passando pelos efeitos, quais são os efeitos da súmula vinculante. Também invoco aqui os artigos 62 da portaria CARF, parecer da PGFN 1617/2008. Aí venho aqui dizendo que, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial deve ser regido com base no artigo 173.1 do CTN, junto jurisprudência do CARF nesse sentido. Corrobora essa linha de raciocínio com base na súmula CARF 148, e aí vou analisar a questão da decadência, tá? Aí eu venho aqui e coloco, na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as competências tais, de modo que, de acordo com o artigo 173, inciso 1 do CTN, a contagem do prazo decadencial deve ser verificada nos seguintes termos. Aí eu venho e faço essa discriminação aqui. Competências de 1 de 99 a 9 de 99 e 11 de 99. O prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2000 e findar-se-ia em 2004. Competência de 12 de 99. O prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2001, uma vez que a empresa poderia apresentar a respectiva GFIP até janeiro de 2000,
e findar-se-ia, portanto, em 31/12/2005. Competências de 3 de 2000 a 11 de 2000. O prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2001 e findar-se-ia, pois, em 31/12/2005. Competência do 12 de 2000. O prazo começou a fluir apenas em 1º de janeiro de 2002, uma vez que a empresa poderia apresentar a respectiva GFIP até janeiro de 2001, e findar-se-ia, então, em 31/12/2006. Competências de 3 do 11 a 11 de 2001. O prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2009 e findar-se-ia em 31/12/2006. Aí a gente já vai para a parte que não está decadente, tá? Competência de 12 de 2001. O prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2003, porquanto a empresa poderia apresentar respectivo GFIP até janeiro de 2002, e findar-se-ia, pois, em 31 de dezembro de 2007. Aí eu venho aqui para esse último parágrafo. Considerando que a notificação da autuação foi realizada em 13/11/2007, conforme se pode verificar das folhas 109 do termo de encerramento de ação fiscal, é de se reconhecer que apenas as competências de 1 de 99 a 11 de 2001 foram atingidas pela decadência, nos termos do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, de modo que as competências de 12 de 2001 a 3 de 2004 devem ser mantidas. A questão aqui da multa, da relevação da multa e da ilegalidade da multa. Estou aqui, porque ele fala que agiu, a empresa fala, melhor dizendo, que agiu de boa fé, tal, enfim, mais ou menos isso. E aí eu estou, de início, invocando aqui o artigo 136 do CTN, que dispõe que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, da natureza e extensão dos efeitos. Venho falando isso aqui para dizer que as alegações no sentido de que a empresa sempre agiu de boa fé e entregou todos os documentos, tais quais solicitados, são de todo irrelevantes à luz do referido artigo 136. Vou indo mais além para dizer que a multa, no caso, foi aplicada em consonância com a legislação de regência, né? Baseando-se em dispositivos válidos e vigentes, e que seria defeso aos conselheiros do CAF emitir qualquer juízo sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade dos respectivos dispositivos invocados. Aplico aqui a súmula CAF número 2, venho dispondo aqui a respeito da relevação da multa, em conclusão nesse tópico, né? Dispondo que o artigo 291, parágrafo 1º do decreto 3.048/99, encontra-se revogado, e aí nessa parte da multa, estou aplicando a súmula CAF número 2 e não dando procedência à relevação da multa, até porque, como eu falei aqui, o referido dispositivo acabou sendo revogado pelo decreto 6.727 de 2009, mas, ainda que assim não fosse, note-se que apenas a título de informação, para que a empresa pudesse fazer jus ao benefício da redução da multa, a empresa deveria cumprir os 3 requisitos cumulativamente, quais sejam: se fosse considerada como fratora primária, se tivesse corrigido a falta e não tivesse ocorrido em nenhuma circunstância agravante. Por isso mesmo, a alegação no sentido de que a multa deve ser relevada, com base no 291, parágrafo 1º, não deve ser acolhida. Por fim, tem-se essa questão aqui da responsabilidade, que aqui eu não vou poupá-los até de ler toda essa parte, porque aqui é uma questão simples, que é objeto da súmula 88, né? E eu venho tratando aqui ao final, que não há de se falar na atribuição de responsabilidade solidária ou subsidiária dos sócios-gerentes indicados no relatório de representantes legais, REPELEG, de folhas 9, uma vez que tal documento não tem o condão de atribuir responsabilidades às pessoas ali indicadas e apresenta natureza meramente informativa. Então, por todo o exposto, eu conheço do presente recurso
e entendo por dar-lhe parcial provimento para excluir da autuação as competências de 1 de 99 a 9 de 99, 11 de 99 e 12 de 99, 3 de 2000 a 12 de 2000 e 3 de 2001 a 12 de 2001, já que se encontram extintas em virtude da ocorrência da decadência, tá? Os outros dois processos, como eu já havia antecipado para vocês, têm por objeto também cobrança de infração por descumprimento de obrigação acessória, tá? Mas nesses outros dois processos, a gente não tem essa discussão da decadência, na verdade, não tem esse reconhecimento da decadência, porque as multas, as respectivas multas, foram aplicadas de forma apresentam valores fixos, né? Então, a gente invoca aquele entendimento que você já bem conhece. Então, nos outros dois processos, a gente tem praticamente essas mesmas discussões, responsabilidade, relevação da multa, tal, e a questão também da decadência. E aí, na decadência, eu não estou reconhecendo porque a multa foi aplicada em valor fixo. Então, basicamente, desses três processos, seria isso, né? Nesse aqui, primeiro, conhecido o processo e dar parcial provimento em virtude da ocorrência da decadência, e nos outros dois, conhecido o processo e negar-lhe provimento. Ok, conselheiro Sávio, só destacando que na sua leitura aí você chegou reconhecendo a decadência até 12 de 2001, não é? Até 11 de 2001, não é isso? Espera aí, deixa eu ver primeiro. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver até lá. No item 4 lá. Vai entrar no outro mês, né? Vai entrar no outro ano. É isso mesmo. No item 4 lá da tua relação, tu até colocou, dizendo que findaria 31 de dezembro de 2006. Isso. Aí o outro, já 12 de 2001, já não estaria decadente, porque a autoridade poderia lançar até 31 de 12 de dezembro de 2007. Isso. E a notificação ocorreu em 13 de 11 de 2007. Eu li errado ou eu coloquei errado? Li errado, né? Você só leu errado. Você só leu errado. A conclusão está normal, está do 11 de 2011. Beleza. Eu já tinha aproveitado a sua conclusão, um tema já discutido com a gente, que a gente já está vendo qual vai ser a conclusão. Eu já trouxe para começar a montar aqui o nosso dispositivo analítico. E aí, quando você falou, eu tive que abrir de novo o arquivo para conferir, mas quando eu verifiquei, de fato, no teu arquivo está lá com 11 de 2001, tá? Tranquilo. Senhores, considerações, conselheiro relator, já tratando dos três processos da GVP Comércio de Veículos, o processo 106, 107 e 108, que são os finais 2007-01, 2007-59, 2007-12, respectivamente, negando provimento aos dois últimos por tratar das mesmas alegações já veiculadas no processo inicial, no processo 106, e para esses dois últimos não se aplicar às conclusões relacionadas à decadência, por ser aquela questão de um valor fixo, né? De valor único, né? Bastando apenas uma ocorrência para que ela seja mantida. Daniel, alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e fica assim: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher a preliminar de decadência para reconhecer a extinção dos créditos lançados até a competência 11 de 2001, inclusive, no mérito por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Para os demais processos, os outros dois processos, vai ficar acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, senhores? Passemos, portanto, deixa eu ver aqui, eu preciso destacar que o processo 108, não, tá certo, 108 é o segundo processo desses três que o Sávio acabou de relatar. O processo seguinte é o 109,
processo de minha relatoria, processo final 2008-21 do Lar São Vicente de Paulo de Piúna. E também é o mesmo contribuinte do processo 110. Deixa eu ver aqui, me parece que a gente vai começar, deixa eu confirmar, mas acho que a gente vai começar pelo 110. Começando pelo 110, tá, senhores? Eu botei na minha pasta lá, no final dele é terceiros, e eu botei julgar primeiro. O outro processo é o CFL 68, de um determinado lançamento que julgou, que constitui o crédito tributário patronal empresa, terceiros, que é esse que nós vamos tratar agora, e ainda o CFL 68 por GFIP com dados não correspondentes, né? Então, nós estamos tratando, ressaltando o processo final 2008-11, né, que é o 110, não é isso? Ok. 110. Senhores, o processo trata de recurso voluntário em face de acordo da RJ que analisou a impugnação apresentada quanto à auto de infração de obrigação principal referente a contribuições sociais previdenciárias destinadas a outras entidades e fundos no período de janeiro de 2004 a 2008. Ciente do lançamento, inconformada, a defesa formalizou a competente impugnação que, ao ser analisada pela autoridade julgadora de primeira instância, resultou no acordo da hora recorrida em que se decidiu, aqui está uma correção aqui, em que se decidiu pela improcedência do lançamento, tudo nos termos das conclusões resumidas na ementa abaixo. Eu só destaquei uma parte da ementa, né? A pessoa jurídica de direito privado deverá requerer o reconhecimento da isenção ao INSS em formulário próprio, juntando os documentos enumerados no inciso tal do Decreto 3.048 com as condições do artigo 206, incisos do parágrafo do mesmo decreto. O que é isso aqui? O contribuinte não teria apresentado à Receita, na época, a Previdência Social, um requerimento que estava previsto na legislação para gozar do benefício de entidade assistencial. Então, havia uma sequência de requisitos para serem cumpridos e entre eles tinha lá, você deve requerer da unidade de forma que a unidade saberia quem é que está naquela condição, né? E aí o contribuinte não fez isso, tá? O contribuinte teve a sua impugnação indeferida, né? E apresentou tempestivamente o recurso voluntário, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de primeira instância, as quais serão tratadas no voto a seguir. A tramitação regular do presente processo foi suspensa, aqui só aquele destaque, né, por conta de tratar da questão de imunidade, teve suspensa por conta do ofício 594 do ministro Marco Aurélio, e com o julgamento dos embargos de declarações lá do RS 566622, o CARF entendeu que deveria seguir a análise dos processos e nós estamos nos debruçando sobre eles, um deles, né? Após breve síntese da lei administrativa, pode-se constatar que toda a peça busca a demolição de entidade beneficente da contribuinte autuada. Não há qualquer questionamento quanto ao mérito em si dos pagamentos dos quais resultaram a exigência. A defesa se limita a suscitar sua condição de entidade filantrópica, detentora, portanto, de imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias, amparada no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, basicamente afirmando que atende a todos os requisitos previstos no artigo 55 da Lei 8.212, e que a regulamentação do citado dispositivo constitucional é matéria reservada à lei complementar. Vale ressaltar que o mesmo conteúdo do recurso sob análise foi objeto do recurso apresentado no processo final 2876, oriundo do mesmo procedimento fiscal. Tal processo já foi julgado por este Conselho, dando origem a um número tal, cujas contas estão resumidas na ementa abaixo. Ficou registrado que a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições de segurados, empregados e trabalhadores avulsos, descontando das respectivas remunerações. Isso é lá na parte de segurado, e ainda colocou só para juiz a isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade beneficente assistência que cumprir cumulativamente os requisitos inscritos no artigo 55 da Lei 8.212. A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado o GFIP como entidade beneficente isenta da cota patronal
da contribuição previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212, cuja redação vigente à época era a seguinte. Então, aqui está, e o parágrafo 1º descreve claramente: ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social, que terá o prazo de 30 dias para despachar o pedido. Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos vigentes contínua e ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento da contribuição de que trata o artigo 22 e 23 da Lei 8.212. A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional solicitado é matéria de reservada à lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do recurso extraordinário, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: a lei complementar é forma exigível para a definição de modo beneficente da atuação das entidades de assistência social, contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observadas. As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelo Supremo desta Corte por força da previsão regimental, e eu cito aqui no rodapé: entretanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da referida decisão do Supremo Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do artigo 55 goza a presunção de legitimidade, encontrando-se assim em plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte Administrativa, bem como pontuado pela súmula CARF número 02, que é assim que dispõe. Eu cito aqui a súmula 02. Ademais, no caso em análise, e aí me parece que é mais importante, não parece que o citado parágrafo 1º, porque aquela tese fixada lá, inicialmente fixada, ela foi só inicialmente fixada, já no julgado dos embargos de declarações formalizados pela representação da União, essa tese já foi relativizada, considerando-se constitucional algumas questões tratadas no parágrafo 5º no artigo 55 da Lei 8.212. Mas, ainda assim, nessa tese, ela fala que a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação da assistência social, das entidades de assistência social, ela é matéria de lei complementar, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas. E, no meu sentir, no caso sob análise, não parece que o citado parágrafo 1º veicule qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo parágrafo 1º do artigo 195 da Constituição Federal. Tampouco institua contrapartidas a serem por ela observadas, mas tão só define um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle. Nesse sentido, eu não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da decisão recorrida, e, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso voluntário. Inicialmente, quando eu vi que eu comecei a analisar esses processos pelo processo seguinte, que é o CFL 68, quando eu vi que a obrigação principal já tinha sido julgada, eu concluí que eu não podia analisar novamente o mesmo tema no seio da discussão de uma obrigação acessória, por entender que aquela matéria já tinha sido decidida para esse caso, no processo da obrigação principal. E eu segui nesse sentido no outro processo. Só que o processo seguinte que eu pego é o quê? Exatamente o terceiros, que aí sim é a obrigação principal, e vi que, na verdade, pelo menos em parte, aquela matéria que estava sendo discutida lá, que foi discutida já na parte patronal, ainda merecia nossa avaliação aqui na questão do terceiro. Acabei refazendo o outro voto, mas eu não vou passar nele agora. Nós vamos concluir esse julgamento para, a partir daí, a gente partir para o segundo, ok, senhores? Então, nesse sentido, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, por entender, como disse nesse parágrafo, que não identifico nesse parágrafo 1º qualquer definição sobre modo beneficente de atuação das entidades da assistência social. Tampouco não vejo nenhuma instituição de contrapartida serem por elas observadas, apenas um mero instrumento de controle. Considerações, senhores? É o primeiro caso que a gente pega, né, após essa determinação para a gente julgar esses casos de filantrópicas, né? Acho que não passou por aqui ainda na outra, né? Pelo menos a gente começa a discutir isso, sim, é o primeiro.
Eu entendo, porque eu já fiz alguns que não tiveram oportunidade de ser... Quer dizer, foram pautados, mas não tiveram oportunidade de ser discutidos aqui em sessão por ser reservado a presencial, né? Do valor envolvido. Eu não comecei vendo, assim, eu achei interessante a forma como foi construído, aqui o raciocínio de... Realmente, não transitou em julgado, né? Então, se não transitou em julgado, não tem o que a gente aplicar, mas ao mesmo tempo fica aquele sentimento de que se não transitou em julgado e eu não vou fazer nada, ficou sob estado esse tempo todo para quê? Mas aí eu vi que você avançou aqui um pouco na questão realmente, dizendo que mesmo aplicando aqui o entendimento do STF, que está fixado lá na tese de reflexão geral, essa conduta aí não é uma contrapartida, né? E eu entendo também por aí. Eu entendo que realmente somente um pedido de requerimento não se encaixaria numa contrapartida, até porque o próprio STF já mudou esse entendimento, já complementou, né, essa tese, dizendo que o próprio SEBAS, né, o certificado lá, não é uma contrapartida também. Ele é só uma norma, ele até usa um nomezinho, né, norma de procedimento, eu acho. É só enfim, determinados procedimentos a serem seguidos, como o próprio certificado, como um pedido do INSS, isso daí pode estar previsto em lei ordinária. Então, avançando por aí, eu realmente entendo que a postura adotada é essa mesmo, entendo que esse parágrafo primeiro aí seria constitucional, sim, do ponto de vista do que está sendo decidido pelo STF ainda, né? Não transitou em julgado, mas só para evitar um tipo de surpresa lá na frente, enfim, mas por aí, eu acho que essa tal confusão, porque assim, reiteradamente a gente deixa de aplicar alguma decisão que às vezes já até reiterada do Supremo Tribunal, porque exatamente por conta de que a nossa obrigatoriedade está vinculada à decisão definitiva. Então, quando eu chego à conclusão que se não tem decisão definitiva, eu não consigo, ainda que com uma manifestação já que a gente já até entende ela como robusta do Supremo, eu não sei se eu vou poder avaliar e dizer que isso é inconstitucional, porque numa reviravolta ele fala assim, olha, é constitucional, e aí como que ficou a minha decisão para trás, né? Me parece que é mais prudente a gente, assim como a gente tem feito em outros casos, eu não sei, abono, sobre o 13º. Exato, contribuição sobre essas verbas aí salariais. Assim, olha, isso aqui não teve decisão definitiva ainda, então vamos o julgamento. É uma questão de até da gente ter uma experiência com essas questões e para a gente não correr o risco de causar algum prejuízo ao erário a partir de uma interpretação nossa, pessoal, sobre a constitucionalidade ou não do dispositivo que o Supremo ainda não achou, não decidiu definitivamente. Me parece que a posição mais prudente é caminhar no sentido de falar assim, olha, enquanto não tiver com decisão definitiva, ele é constitucional, porque é por isso que a gente, quando o Supremo fala que o contribuinte, quando vem e fala assim, olha, isso aqui é inconstitucional, eu nem olho. Né? Por quê? Porque a súmula CARF diz que eu não posso fazer esse juízo. Então, me parece que é mais prudente caminhar nesse sentido. O que não causa prejuízo ao contribuinte, se eventualmente na conclusão desse julgamento o provimento judicial foi no sentido de declarar inconstitucional até o artigo 55 todo, né? E, naturalmente, isso vai ter que ser revisto administrativamente por conta da aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão é que, assim, eu até compreendo, conselheiro Rodrigo, a sua inquietação nesse sentido. Poxa, então ficou sobrestado por quê? Né? Eu acho que era para estar sobrestado ainda. Mas vocês acompanharam a minha manifestação reiterada com o CARF, manifestando essa minha preocupação, e até hoje a conclusão é que está correndo prazo nosso para a relatoria.
Já pode julgar e é para julgar, não cabe mais não julgar. Né? Agora, o interessante, de outro lado, a gente vê que o próprio regimento previa anteriormente a possibilidade de, quando um preceito qualquer estiver submetido a esse regime de repercussão geral, a gente sobrestasse os casos para aguardar esse posicionamento. Isso foi excluído do último regimento exatamente pela compreensão da instituição que a gente atua nela e a gente representa ela, que é esse Conselho Administrativo, de que a gente não deve parar. Por quê? Porque enquanto não tiver posição definitiva, aquilo é constitucional e segue. Não há que negar validade ao próprio preceito legal por conta de uma possibilidade de, no momento futuro, isso ser revisto ou ser considerado inconstitucional. Enfim, a gente vai ter um momento seguinte em que que a própria União e a própria administração tributária vai ter o espaço para pegar e aplicar o entendimento definitivo do Supremo, coisa que ela não poderá fazer se a gente disser que é inconstitucional baseado nessa tese inicial, porque já tem uma segunda tese, essa segunda tese é objeto de um novo embargo de declaração. Se a gente conclui, caminha nessa tese, essa tese muda ali na frente, como já mudou uma parte dela, né? Caminha no sentido de que tudo isso aqui era constitucional, a previsão de 55 era integralmente constitucional, aí não dá mais para a administração fazer nada. Por quê? Porque nós exoneramos ele aqui dentro do nosso juízo aqui no julgamento da questão. Então, assim, me parece que essa foi a saída. Por mim, eu ficaria com esses processos um pouco mais tempo, dando a conclusão definitiva, mas como não cabe a mim, o processo está correndo, eu tive que pautar os demais processos que eu recebi desse lote, eles já vão entrar na próxima, acho que já entraram agora, e já ficaram vão ficar para outubro, ou eu vou pautar em outubro, alguma coisa assim, mas de todo modo é porque o prazo que a gente tem já está expirando. Na verdade, os 180 dias já se não expiraram nesse julgamento, se expiram no próximo. E está correndo aquele prazo adicional que a gente conseguiu a partir de muita discussão e tal, e debate com a chefia do CAF, e que, por fim, nos deu um pouco mais de prazo para a gente concluir esses processos, prazo para a relatoria desses processos, diante de toda essa celeuma que a gente se viu inserido por conta desse novo embargo de declaração que acabou não transitando e julgado essa decisão. Então, me parece que esse encaminhamento é um encaminhamento honroso, nesse sentido que não causa prejuízo ao contribuinte se a decisão do Supremo for favorável a ele, porque vai ter que ser aplicado lá na frente. Também não causa prejuízo ao interesse público se eventualmente o Supremo disser que todo esse dispositivo é constitucional. Entendeu? Então é isso, senhores. Mais alguma consideração, Rodrigo ou qualquer outro colega? Então, vamos ao voto. Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Francisco Arita? Eu também acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então, para o processo 110, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E aí, nós vamos para o processo 109, né, nessa pequena inversão que a gente fez aqui. O processo 109, como disse, é o CFL 68, relacionado a esses terceiros e o primeiro processo. E, nesse caso, eu cito os dois processos aqui que foram decididos e cito, inclusive, esse que foi julgado no momento imediatamente anterior a esse que a gente está tratando agora, que é o 109, e tudo para afirmar que, e aí eu já vou direto lá para o meu voto,
Na verdade, como eu tinha essa preocupação inicial que eu manifestei para os senhores, que eu achei que eu não poderia discutir, nesse caso, como eu ainda tinha coisa, eu acho que eu teria que discutir, até porque a nossa conclusão poderia ser diferente, no processo anterior podia ter uma divergência e o resultado ser outro, não o que eu estava propondo, mas o meu voto foi no sentido de demonstrar que já houve um processo julgado, a conclusão, e ainda outro processo de descumprimento de obrigação principal decorrente do mesmo procedimento fiscal, esse 2008-11, julgado nessa mesma sessão de julgamento em momento imediatamente anterior ao presente, impõe-se, portanto, a adoção das razões de decidir expressas no processo relatado por este mesmo conselheiro, abaixo transcrito, né, para, da mesma forma, negar provimento ao recurso voluntário. Eu venho tratando exatamente do mesmo conteúdo que eu tratei no processo anterior, e, ao final, eu nego provimento ao recurso voluntário nesse processo de CFL 68. Ele só questiona que a imunidade, né? O argumento é exatamente o mesmo. Ok, senhores? Podemos, então, para o voto? Daniel, como vota? Acompanha, presidente. Ok, Rodrigo? Também acompanha, presidente. Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também me acompanho. Olha só que eu estou falando que eu também acompanho. Mas, enfim, para não perder, eu também me acompanho aqui. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, a gente vai ao processo da relatora Débora Fofa, no processo item 111, do contribuinte Heigl, Engenharia, deve ser assim que se fala, mas Heigl Engenharia Mecânica Limitada, processo também por multa por atraso da entrega de GFIP. Conselheira, da mesma forma que os anteriores, fique à vontade para impor aí um ritmo mais acelerado, já que é uma matéria que não nos... que para a gente, né, não é nova, né? Aqui no recurso, ele apresentou os argumentos: intimação prévia antes do lançamento e redução da multa em 50%, previsto no artigo 32, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 8.212, este último reconhecidamente pelo contribuinte não arguido em sede de impugnação. Então, os modos dos anteriores, né, a questão da intimação prévia, súmula 46, e a matéria não conhecida, que ele mesmo admite que não arguiu lá em sede de impugnação. Então, eu voto por conhecer em parte, e na parte conhecida, negar provimento. Esse foi bem simples, esse recurso. Ok, senhores. Considerações? Alguém discorda da conselheira relatora? Não, presidente. Ok, senhores. Então, o resultado para o processo 111 da recorrente Heigl Engenharia Mecânica Limitada, processo final 2015-44, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação e lançamento, da parte conhecida por unanimidade de votos negar-lhe provimento. Processo seguinte, processo da mesma matéria, item 112 da pauta, Instituto Sênior Assessoria e Cursos Especializados Limitada. Processo também de relatoria da conselheira Débora, e final 2018-95. Por favor, conselheira, fique à vontade. Presidente, este processo é idêntico ao do contribuinte DMC, que vai ser julgado na sequência, porque é o mesmo procurador que fez o recurso, os argumentos são os mesmos, o recurso é idêntico. Então, o que ele pede aqui... Conselheira, só um minutinho. Então, o 112 é igual ao DMC que está no 114, é isso? Isso. Os argumentos são idênticos, eu acho que foi o mesmo procurador, contador, que fez o recurso, as mesmas alegações. Então, aqui o que ele fala... Então, ele apresentou o recurso voluntário com os mesmos argumentos da impugnação, no qual é cópia literal, a seguir sintetizados: ilegalidade e inconstitucionalidade da exação, ocorrência da denúncia espontânea, tratamento diferenciado à microempresa,
nos termos do artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, intimação prévia antes do lançamento, extinção da obrigação principal pelo pagamento e colaciona a jurisprudência do STJ e CARF. Assim, analisando aqui, ele tem uma preliminar de nulidade, daí eu aqui afasto pelos artigos 59, lá, o 142, deixa eu ver o que mais, aquela questão da denúncia espontânea, súmula CARF, intimação prévia, súmula 46, a jurisprudência citada, e pagamento da obrigação principal, que a multa é devida ainda que integralmente pagas as contribuições. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Se quiserem algum esclarecimento adicional, a gente pode daí dar mais uma aprofundada, mas basicamente é isso, são aqueles mesmos argumentos que eles vêm rebatendo em praticamente todos os processos. Né? Esse tratamento diferenciado para microempresa, que ele alega, o que seria? Deixa eu ver aqui. É o artigo 55, né, que trata da fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte, estabelece o critério da dupla visita. Esse aqui já tá? essa conclusão em tantos outros processos, né? Isso, esse aí já... É verdade. Ok, senhores, alguma consideração, senhores? Ressaltando que o recurso é idêntico ao processo, esse processo 112 e 114, portanto, o resultado se espelha para os dois processos. Para o processo do Instituto Sênior Assessoria, que é o 2018-95, item 112, e o 114 da DMC Manutenção Industrial Limitada, final 2018-06. Alguém quer fazer alguma consideração adicional? Conselheira relatora, negando provimento ao recurso voluntário, por conta de serem todos temas já amplamente debatidos aqui e que o colegiado já vem reiteradamente se manifestando no sentido de negar provimento às alegações que tem feito sempre, vale lembrar, têm sido feitas em bloco, aí, praticamente idênticas nos vários recursos com os quais a gente trabalha, né? Todos com a conselheira relatora? Sim. Ok. Senhores, então, para o processo 112 e 114, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo número 113, processo da contribuinte Editora dos Esportes SRA 21 Limitada, não sei o que quer dizer isso, mas enfim, final 2017, 36. Por favor, conselheira Débora, também sobre sua relatoria, e aqui uma obrigação acessória que aparentemente não é apresentar a GFIP fora do prazo, mas deixar de exibir livros e documentos. Fique à vontade, conselheira. CFL 38. Então, o recurso voluntário, né, que é contra a decisão da DRJ, que julgou procedente ao lançamento, deve CAD aqui lavrado em 30 de 5 de 2007, no montante de 11.951,21. Deixa eu ver. Esse auto ele foi emitido em substituição ao anterior, que foi declarado nulo pelo Serviço de Contencioso Administrativo. A empresa foi notificada em 22 de 5 de 2007 para apresentar o livro diário do exercício de 2005, no dia 25 de 5 de 2007, sendo que nesta data foi emitida nova notificação com prazo até 30 de 5 de 2007. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes, previstas no artigo 290. Daí, deixa eu ver. O contribuinte foi cientificado do lançamento, apresentou impugnação. Daí ele só questiona aqui que o direito brasileiro, as obrigações só podem ser instituídas através de lei, sob pena de infringência do princípio basilar da legalidade, e resta patente que não está prevista em lei. Então ele questiona, o argumento dele é a questão da legalidade, né, da autuação. A decisão da RJ manteve o lançamento, ali eu reproduzo a emenda. Ele interpôs o recurso voluntário aqui em 27 de 2, com os mesmos argumentos da impugnação,
alegando novamente, né, que a cobrança da penalidade não está fixada em lei. Vou passar para o voto aqui. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual deve ser conhecido. Então, o motivo da autuação, conforme descrito no regulatório fiscal, é o fato da empresa ter deixado de exibir o livro diário de exercício 2005, a previsão da penalidade imposta em conta no artigo 92, 102 da Lei 8.212. Semelhantemente ao ocorrido da impugnação, no recurso apresentado, o litígio limita-se exclusivamente ao fato contribuinte alegar que a exigência fiscal substanciada no auto de infração impugnado não pode prosperar, uma vez que a multa aplicada tem previsão no inciso 2J do artigo 283 do decreto, né? Conforme pontuado aqui no acórdão recorrido, o fato de tal dispositivo legal encontra-se em vigor, não tendo, na verdade, está ali nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, e o fato de que tal dispositivo legal encontre-se em vigor, não tendo sido retirado do ordenamento jurídico, fato que a administração pública está obrigada, por obediência ao princípio da legalidade, a dar-lhe cumprimento. Assim, vigência dos dispositivos legais normativos que impõem a aplicação da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, e sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, não pode a autoridade lançadora deixar de executá-la sob pena de responsabilidade funcional nos termos do artigo 142. Portanto, uma vez constatado o contribuinte regularmente intimado deixou de disponibilizar o livro diário do exercício de 2005, restou, portanto, caracterizada a ocorrência do fato gerador, de modo que não merece reparo o acórdão recorrido. E, no tocante à alegação de o argumento de análise de legalidade e constitucionalidade, faço menção aqui à súmula CARF número 2 e concluo por negar provimento ao recurso voluntário. Conselheira Débora, eu fiquei numa dúvida aqui, porque você coloca logo no início do relatório que esse auto de infração que a gente está tratando dele, ele foi emitido em substituição ao DEBCAD 986, que foi declarado nulo pelo Serviço Contencioso Administrativo por erro na captação legal. A empresa foi notificada em 22/5/2007 para apresentar o livro diário desses 2005. No dia 25/5, sendo que nesta data foi emitida nova notificação com prazo de 30/5/2007, é isso? É isso que consta lá do relatório fiscal, presidente. Essa notificação é para ela apresentar, não era propriamente uma notificação de lançamento, não, né? É porque eu acho que em cima essas datas aqui, né? Não, presidente... Você vê que o lançamento foi consolidado em 30/5/2007. Aí eu achei que isso aqui foi muito fantástico, assim, né? Uma decisão que tornou nulo um lançamento, aí vamos fazer outra. A rigor, esse novo lançamento poderia tratar de uma conduta anterior, deveria tratar de uma conduta anterior ao lançamento originário. E aí está muito embolado essas datas aqui, eu fiquei meio perdido. Eu não sei se de fato esse descumprimento foi nesse procedimento de se fazer um novo lançamento. Porque foi cancelado uma anterior ali, que era de número 3703986-3. Eu transcrevi esse relatório, é do próprio relatório da fiscalização. Vou abrir o processo, presidente, que não me recordo. Eu estou achando que ele devia estar fazendo um novo lançamento, e nesse novo lançamento pediu os livros, acabou, ou seja, na verdade, esse lançamento aqui que a gente está debruçado sobre ele, não é propriamente um substitutivo do anterior, né? Mas, enfim, não faria diferença porque a conduta está tipificada aqui, né? Que foi deixar de apresentar o livro, enfim, para mim sem problema nenhum. Mas só questão de dúvida que eu fiquei aí nesse caso. Esse é o texto, presidente, que está lá no relatório
fiscal da infração na folha número 7, foi o próprio auditor, está confuso mesmo a coisa. Mas como não foi questionado isso aí pelo contribuinte, como teve casos anteriores que o contribuinte questionava, não, eu já fui autuado sobre esse mesmo fato, a gente baixou até em diligência, como não houve, ele só questionou a questão da legalidade, então, mas está confuso mesmo o relatório do auditor aqui. Bom, ok. A questão importante aqui é que é a conduta, né? A conduta, o contribuinte está questionando a conduta e a questão que está evidenciada que a conduta ocorreu. Senhores, considerações adicionais? Conselheira relatora, negando provimento ao recurso voluntário, neste caso, especificamente, o contribuinte não ter apresentado livros ou documentos. Eu só faria uma pequena acrescentar aqui aquele artigo, eu estava buscando ele aqui agora, o artigo 62 do RICAF, que ele diz justamente que fica vedado os membros das turmas de julgamento afastar aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sobre fundamento de inconstitucionalidade. Eu posso colocar, sim. Que ela já colocou... O 72 eu coloquei. Ela colocou a súmula CARF, né? Coloquei a súmula CARF e o artigo 72 aqui, do regimento interno, que fala. Porque como a súmula CARF falava de lei, não sei o que, imposto de lei, e o contribuinte justamente fala de... isso aí não é lei, isso é decreto, enfim, só para evitar essa discussão. Mas, não, ela está correta, era só para fazer Entendi, Rodrigo. Não, perfeito essa coisa. Posso complementar também para ficar mais... Esse item, então, aqui, 113. Senhores, considerações. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e o resultado do processo do contribuinte Editora dos Esportes, processo 2007-36, item 113 da pauta, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Já fizemos o 114, por favor, conselheira, processo 115. Desculpa, conselheira, acabei não complementando aqui, né? Processo número 115 é o processo final 2016-22 do contribuinte Convenção São Paulo Indústria de Bebidas e Conexos, limitada. Também multa por atraso na entrega de GFIP. Fica à vontade, conselheira. Deixa eu ver. Ele apresentou, então, o recurso voluntário, com os argumentos a seguir sintetizados: decadência da autuação em relação às competências 2 de 2011 e 3 de 2011, necessidade de intimação prévia, ocorrência de denúncia espontânea e ausência de prejuízo ao erário. Aqui eu só vou fazer uma ressalva em relação à decadência, porque ele faz menção à competência 3 de 2011, mas não existe lançamento em relação a essa competência. E os demais argumentos que a gente já está sempre rebatendo, né, não ocorreu a decadência, porque o lançamento de 2016, né, a decadência é pelo 173, então só faço essa ressalva em relação à competência 3, que não foi lançada e o contribuinte pede que seja reconhecida a decadência em relação às competências 2 e 3. E os demais pontos é a questão da denúncia espontânea, né, que tem a súmula 49, da intimação prévia, a súmula 46, e o pagamento da obrigação principal, que ele questiona, que a multa é devida ainda que integralmente paga a contribuição informada, né, nos termos do artigo 32A. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O áudio, presidente. Desculpa. Alguém quer fazer alguma consideração? Não.
Não. Então, para a gente não esquecer o nome dos conselheiros, conselheiro Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Francisco Guarita. Eu também acompanho. Douglas. Acompanho, presidente. Flávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho, então o resultado fica a quadros membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao processo 116. Processo contribuinte Clínica de Olhos e Psicologia Barreto e Moreira Limitada. Processo também de relatoria da conselheira Débora e também trata do mesmo tema, multa por atraso na entrega de declaração. Por favor, conselheira, fique à vontade. O recurso apresentado é cópia fiel lá dos argumentos apresentados na impugnação. Então, o que ele alega? Que o manual GFIP estabelece que o prazo para entrega do recolhimento do GFIP até o último dia, até o dia 7 do mês seguinte, aquele em que a remuneração é paga acreditada. Todavia, as informações do auto de infração, evidenciando-se que está o descabimento dessa cobrança, utilizando-se como exemplo a competência, ele menciona aqui uma competência 6 de 2012, na GFIP de competência 5 de 2012 pode ser encontrada outra irregularidade, uma vez que está comprovada que houve a correta transmissão das informações em 6 de 6 de 2012, a aplicação da multa deve ser procedida de intimação, ocorrência da denúncia espontânea, caráter confiscatório da multa e aplicação do percentual de 20% sobre o valor do tributo. Então, a questão da multa aqui, esse aqui é um pouquinho diferente, porque ele fala que essa questão das competências, deixa eu só pegar aqui, até transcrevo aqui, que o contribuinte relatou que contra ele foi lavrado o auto de infração em decorrência do atraso das competências 4 de 12, a 6 de 12, 10 de 12, a 12 de 12, alegando, né, que apesar do manual, de constar no manual GFIP, que o prazo final seria até o dia 7 do mês seguinte, aquele que a remuneração foi paga, a título de exemplo, ele fala da competência 5, que consta como prazo de entrega o dia 7 de 5 de 2012, que em relação a essa mesma competência, apesar de ter entregue a GFIP original dentro do prazo, ainda assim foi penalizado. No auto de infração, folha 29, seguindo as orientações contidas no referido manual de legislação vigente, os prazos indicados para a entrega da GFIP de cada uma das competências lançadas no calendário foi sempre o dia 7 do mês subsequente. Apesar da alegação de ter entregue os GFIPs dentro dos prazos estipulados, o contribuinte não proporcionou aos autos as cópias dos documentos para tal comprovação, limitando-se a juntar cópias dos comprovantes a seguir. Então, eu faço um demonstrativo aqui, que ele fala competência 4 de 12, mas a indicação da data de envio foi 11 de 12 de 2012. Então, está totalmente fora, né, a competência 4. E outra competência, 11 de 2012, ele entregou em 4 de 7 de 2013. Então, deixa eu ver o que mais. É que esse aqui tá só de diferente é isso, né? Então, no caso em que os documentos acostados aos autos não confirmam que houve a entrega da GFIP para as competências lançadas dentro do prazo previsto na legislação. Isso posto, conclui que as competências lançadas do auto de infração correspondem à entrega da... Porque ele fala que está errado, mas está certinho, seguindo o manual e a legislação, as datas que estão indicadas no auto de infração correspondem às datas da entrega. Então, isso aí, ele colocou isso, mas não tem nada a ver, no caso, com o lançamento, né? As demais questões, a denúncia espontânea, que a gente já... denúncia espontânea, intimação prévia, a violação dos princípios constitucionais, da aplicação do percentual máximo de 10%, isso aqui não existe na legislação, né? Porque aqui eu até transcrevo o artigo 32A, né, o percentual, o valor da multa é de 2%, limitada ali, segundo os termos do parágrafo 3º, a R$200 e 500 nos demais casos, R$200, né, no caso de omissão da declaração sem ocorrência de fatos geradores. Como se vê da transcrição acima, não há como ser atendido o pleito do contribuinte, uma vez que a própria lei estabelece o valor mínimo da multa aplicada, nos termos do parágrafo 3º, e no presente caso foram aplicadas as multas mínimas, de forma que essas multas não cabem qualquer redução.
E a questão da exigibilidade do crédito tributário, aquela questão da interposição tempestiva, né? E, então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheira. Senhores, considerações? Não, presidente. Só esse primeiro tema que é mais diferente dos outros, mas aí é como o conselheiro Débora falou, não teve a comprovação de que essas datas aqui que o contribuinte apresenta teve entrega de GFIP nelas, né? Então, sem essa comprovação que caberia a ele, a gente tem que acatar o que está no auto de infração, né? E no auto está relacionado certinho, você vai ver sempre o dia 7 do mês seguinte, né, e ele fala, não, no auto está lá, mas não tem nada a ver, então, e ele não traz elementos, como eu próprio coloquei, como você viu, né, que para fazer prova, né, das alegações dele, então, eu entendo que não tem, merece reforma, no caso. Ok, senhores. Então, processo número 116, Clínica de Olhos e Psicologia Barreto e Moreira Limitada. Contribuinte, a relatora Débora, conselheira Débora, votando por negar provimento ao recurso voluntário. Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então ficamos da seguinte sentido: acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, deixa eu fazer uma consideração aqui. São 16 horas e 5 minutos. Daria para a gente ainda julgar alguns processinhos. E por conta do tema envolvido aqui, por conta da prioridade que, a rigor, a gente deve dar aos processos que tratam de recursos, os paradigmas e os respectivos repetitivos, eu queria convidá-los, se não houver óbice nenhum por parte de nenhum dos conselheiros, a gente saltar esses processos, os próximos processos que são de relatoria do conselheiro Douglas, e a gente avançar um pouquinho mais aqui, ainda nessa mesma matéria do conselheiro Douglas, é outro assunto, mas a gente até em questão, em homenagem também à pauta temática, a gente avançar um pouquinho ainda, porque a conselheira Débora ainda teria outros processos aqui de GFIP, por exemplo, no 120, que é um paradigma que vai ser repetido por alguns outros processos, de forma que a gente conseguisse antecipar pelo menos aí um ou outro desses paradigmas que tem uma série de repetitivos pendurados nele. O que os senhores acham? Por mim, tudo bem. Eu acho que dá também, dá para fazer. Você que é relator desse processo, tudo bem? Então, vamos então ao processo 120, do contribuinte Clínica de Cardiologia, Belcardio, né? Limitada, processo final 2016-04, com a ressalva de que nessa primeira parte desse julgamento, dessa reunião, dessa sessão de julgamento, nós fizemos os processos 106 a 116 e agora vamos passar para o 120, ok? Esse 120 é um paradigma cujo resultado será replicado para os processos 121 a 129. Então, por favor, conselheira Débora, fique à vontade com a leitura do relatório do processo número... desculpa, já me perdi aqui. 120. 121, desculpa, 126, tá? Ele é paradigma de 101 a 126. Fique à vontade, conselheira. Então, eu vou direto para as razões do recurso, né? Ele é a seguir sintetizado. Então, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa do recorrente por não ter sido previamente intimado a lavratura do auto de infração, cabimento do Instituto de Denúncia Espontânea, redução da multa aplicada no percentual de 50%, nos termos do artigo 38B, direito ao tratamento diferenciado para empresas do Simples, fiscalização orientadora com obrigatoriedade da dupla visita, prevista no artigo 55 da Lei Complementar 123, ao final requer a suspensão da exigibilidade nos termos do 151.3, ou seja, são os mesmos argumentos dos demais processos, né? Então, a liminar de nulidade de cerceamento de defesa, a questão
eu já afasto, né, a intimação prévia, súmula 46, aqueles mesmos argumentos, né, que eles têm dos demais processos, redução da penalidade, e eu concluo pela negativa de provimento ao recurso voluntário, porque as matérias já são debatidas, né, nos demais processos. Senhores, alguma consideração adicional? Não, presidente. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Então, para o processo número 120, o resultado e aí ressaltando que é o processo da Clínica de Cardiologia Belcard Limitada, o resultado acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O mesmo resultado ele vai ser replicado aos processos que compõem o lote de repetitivos, que são os processos 121 a 126, que basicamente tratam também da própria Clínica Belcardio, da contribuinte Denise, são dois processos da contribuinte Denise Aparecida, de Faria Silva, 2 processos da Real Terra Engenharia Limitada. Então, para esses processos, e ainda mais um processo da contribuinte Denise Aparecida. Para esses processos, o resultado fica: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento do processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2016-04, foi esse que a conselheira acabou de relatar, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Temos ainda, nesse mesmo caráter de paradigma, o processo 129, ainda do mesmo assunto, do contribuinte Cleiton Patrocínio Ramos. Conselheira Débora, poderemos ir para ele? Vamos pular 127 e 128? Que os dois são iguais. Eu, julgando o 127, os argumentos são idênticos para o 128. 127 e 128. O Carlos e o Cleuser. Acho que Cleuser. Embora não seja um paradigma, como eu tinha convidado para a gente tratar dos paradigmas, mas são processos que estão na sequência do mesmo tema. Idênticos, porque provavelmente foi o mesmo procurador que elaborou Então, o resultado desse se aplica no outro. 120. Vamos ao processo 127, que tem que é do contribuinte Carlos Roberto de Oliveira, que também se relaciona ao recurso voluntário de mesmo conteúdo do processo 128 do contribuinte Cleuser Barbosa dos Santos. Por favor, conselheira, fique à vontade. Processo 127. Então, os argumentos do recurso voluntário são os seguintes: denúncia espontânea, ausência de intimação prévia, alteração de critério jurídico, ausência de prejuízo ao erário, e acrescentou ainda os seguintes tópicos: inépcia do acórdão devido à ausência de exame de impugnação e decadência e prescrição. Como esses temas aí a gente são de ordem pública e o outro se refere ao acórdão, então eu vou conhecer, né, que na realidade não é tópico novo, né, então a questão da decadência, né, vou reconhecer, não vou reconhecer a decadência, mas vou analisar. Então, a questão da nulidade da decisão, aquela questão do artigo 59, não há cerceamento, não há prejuízo, a decadência também, nos termos do 173, a competência mais antiga é 4 de 2013, ou seja, para dentro do prazo quinquenal, e os demais pontos ali, a denúncia espontânea, a questão da súmula, faço um arrazoado ali, a questão da súmula 49, a intimação prévia, a súmula 46, da modificação de critério jurídico, não há também, a gente já discutiu bastante isso, o pagamento da obrigação principal, e concluo pelo negar provimento ao recurso voluntário, porque na verdade não houve assim, matéria nova, diferente da impugnação, ele só questiona a questão do acórdão e a questão da decadência, da decadência que não ocorreu, mas eu me manifestei porque a questão de ordem pública, né, que pode ter reconhecido o ofício, no caso.
Ok, conselheira. Senhores, considerações? Ressaltando que os processos são idênticos, né? Os recursos do processo 127 e 128. Por favor, conselheiro Rodrigo. Não, é só para ver essa questão que eu estava vendo. Que alteração do critério jurídico foi essa que ele alegou? Porque é um argumento um pouco mais diferente dos demais, né? Foi várias vezes questionado, é que, na verdade, o Sávio costuma até falar que não havia critério para a época, porque ele não estava entendendo que veio saiu uma legislação e mudou um critério anterior e tal. Ah, tá. Eu achei que era alteração do critério jurídico do próprio lançamento. Não. Eu fiz aqui o negócio e depois não, não foi isso. Ok. Então, sim. Esse argumento é bem conhecido nosso. Como vota, Daniel? Acompanha, presidente, a relatora. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Guarita? Deu para ouvir, Guarita. Baixinho, mas deu para ouvir, que você acompanha o Douglas. Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário, tanto para o processo 127 quanto para o 128. Agora sim, o 129, do recorrente Cleiton Patrocínio Ramos, que é um paradigma de um lote de repetitivos composto pelos processos 130 a 135. Por favor, conselheira, fique à vontade. Processo final 2015-80, Cleiton Patrocínio Ramos. Tá, os argumentos do recurso voluntário são os seguintes: atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 151, 3 do CTN, decadência, considerando a regra geral do artigo 150, prescrição, direito a tratamento diferenciado para empresas optantes do Simples Nacional, denúncia espontânea, direito à intimação prévia, violação ao artigo 146, tendo em vista a modificação do critério jurídico, e os princípios da boa-fé, necessidade, adequação e responsabilidade. Ou seja, além dos argumentos apresentados na impugnação, o contribuinte acrescentou em suas razões, no recurso apresentado, o tópico que faz jus aos benefícios e tratamento diferenciado à microempresa, que nos termos do artigo 17, a matéria está preclusa, não será reconhecida. A questão da decadência e prescrição não é o caso, porque a ciência foi, com base no 173 da súmula 148, está afastada, a questão da prescrição também, porque a partir da constituição definitiva lá do crédito, né, suspensão da exigibilidade, aquela questão do artigo 151, interposição do recurso tempestivo, né, é uma decorrência, a questão da denúncia espontânea, ou seja, aqueles mesmos argumentos, né, a denúncia espontânea, artigo súmula 49, deixa eu ver, a questão da intimação prévia, súmula 46, da não observância aqui do artigo 880, que aprovou o manual da CFIP, ou seja, a multa, a questão da introdução do artigo 32A, inserido pela medida provisória 449 de 2008, que foi convertida na lei, tá? Então, o próprio dispositivo citado no manual prevê que, aqui no que tange a Previdência Social, os responsáveis são sujeitos a sanções previstas, ou seja, não há nenhuma alteração lá em relação ao manual, porque eles sempre alegam que houve uma alteração no que está escrito lá no manual e com a legislação aplicada. A questão da modificação do critério jurídico, a alteração legislativa ocorreu lá em 2009, que inseriu esse artigo 32A. Deixa eu ver o que mais tem. Da violação dos princípios constitucionais, a súmula cárcere número 2. Então, é conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho.
Eu também acompanho, então o resultado para o processo do contribuinte que patrocínio fica após os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida, por unanimidade de votos, e negar-lhe provimento. Esse é o resultado para os processos 130 a 135, para os quais ainda haverá inclusão aqui no dispositivo analítico da seguinte informação: o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2015-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Esse resultado, portanto, ele se reflete ao processo do Instituto Municipal de Previdência de Servidores Públicos de Bom Despacho, FR de Andrade Estacionamento e Serviços, Orlando Tomé da Silva, Tabuleiro Ecoaventura e Café, deve ser Café Ireli, Farmácia Natividade Limitada, Serafino e Vela, Sociedade de Advogados. Senhores, temos um único processo aqui ainda desse mesmo tema, da conselheira Débora. Não sei, quer fazer, conselheira? Para amanhã ver se não fala mais em multa por atraso, ou tem processo... Ainda vai falar. Ainda tem mais algum. Podemos fazer? Por favor, então, vamos concluí-lo, né? Então, posso começar? Por favor, fique à vontade. É o processo da Autoelétrico Tizuca Limitada, processo final 2018-96. Então, o contribuinte apresentou o recurso voluntário em 22 de 10, com os mesmos argumentos da impugnação a seguir sintetizados. Aplicação do artigo 472 da IN 971, denúncia espontânea. Redução da multa para empresas optantes do Simples. Infração continuada. E acrescentou a alegação de ausência de intimação anterior. Então, esse último argumento, ele está precluso, né? Motivo pelo qual não será conhecido. Então, os argumentos dele são a denúncia espontânea, a questão da redução da multa e a infração continuada. De diferente aqui tem a infração continuada. Vocês querem que eu já tenha esse ponto? Porque a denúncia espontânea é aquela questão da súmula. E a denúncia da infração continuada, que é o tópico diferente que não apareceu ainda. Por favor, vamos tratar dela só, né? Vamos lá. Então, a entrega da infração continuada. A entrega em atraso da GFIP é infração tributária tipificada no artigo 32A da Lei 8.212 de 91. No caso em concreto, o lançamento imputou uma multa para cada competência de atraso na entrega da declaração, que foi formalizada no único auto de infração. Não se trata aqui de uma infração continuada, cuja penalidade a ser aplicada, como no caso do direito penal, é a única representativa da punição por crimes cometidos em uma única finalidade delitiva. Acaso o legislador quisesse alargar o Instituto do Crime Continuado com o santo direito penal para ele alcançar infrações tributárias, assim o teria feito, aplicando uma multa fixa pela infração praticada, independente do número de competências nas quais o sujeito passivo não apresentou a GFIP dentro do prazo à administração tributária. O que eu quero dizer é que não existe previsão, como existe lá no Código de Processo Penal, para a aplicação de uma única, e não se trata de uma infração continuada, porque cada fato gerador, cada GFIP entrega em atraso é um fato gerador, então não deve prosperar a insurgência do contribuinte nesse aspecto, porque por falta de previsão legal, e cada fato gerador, ou seja, a entrega em atraso, se constitui numa infração. Ok, senhores, alguma consideração? Não, presidente. Daniel, como vota? Acompanha, presidente. Só ressaltando, a conselheira relatora, conhecendo em parte do recurso voluntário e na parte conhecida negando provimento. Daniel? Acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Francisco Guarita? Também acompanha. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho.
Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento, na parte conhecida, por unanimidade de votos, e em negar-lhe provimento. Senhores, com isso a gente entende que a gente já pode parar por hoje. Amanhã a gente continua para concluir essa sessão de julgamento da manhã do dia 2, com alguns processos que ficaram para trás. E nessa sessão de julgamento, nós, nesse encontro agora, nessa última parte, componente aí do último vídeo que está em gravação, nós julgamos os processos 106 a 116, pulamos os 117, 118, 119, que era um tema estranho a essa matéria que a gente estava tratando por multa de descumprimento de obrigação acessória por entrega em atraso de GFIP, e retomamos no processo 120, fomos até o 136, ou seja, nesta parte da nossa gravação, nós julgamos os processos 106 a 116 e 120 a 136. Com isso, eu vou encerrar a nossa gravação de hoje e peço, por favor, ao colega Alberto, que nos acompanha pelo CARF, que o faça também lá nos seus equipamentos.